Olá, muito bom dia. Está começando o Entrevista, programa que é uma parceria entre o Jornal Vale e a SP Rio e que você pode participar enviando sugestões de perguntas para o nosso convidado do dia. E hoje nós recebemos aqui no estúdio o deputado federal Eduardo Cury. Deputado, muito obrigado pela sua disponibilidade em estar aqui conosco. Eu que agradeço vocês e a todos os nossos ouvintes aí, nossos internautas da São Paulo Rio. Bom, e quem me acompanha aqui na mesa é o jornalista Douglas Cruz. Muito obrigada, Douglas. Bom dia, Thaís. Bom dia, deputado. Bom dia, pessoal de casa. Bom, e para dar início à nossa série de perguntas, primeiramente, deputado, esse mandato teve início com muitas figuras novas entre os representantes na Câmara dos Deputados e houve, inclusive, uma redução de parlamentares do PSDB na casa. Como é que o senhor avalia esse novo cenário? Olha, uma renovação bastante grande, né? Eu fui um dos poucos escolhidos para continuar. A população quis renovar bastante e escolheu poucos para continuarem a representá-los. Eu fui um desses escolhidos, sou muito grato e muito orgulhoso por essa confiança e começamos a trabalhar. Foi agora dia 1º de fevereiro, quando começou o trabalho da nova legislatura, e aí todo esse pessoal novo ainda eles estão se conhecendo, porque eles também não se conhecem, né? Eles mesmo, os que vieram do mesmo partido, eles não se conhecem, porque muitos são da internet, então eles não têm ainda uma unidade de pensamento, uma unidade do que eles pretendem fazer. Mas, na verdade, o mais importante agora, o que nós estamos, o que o governo vai encaminhar, o que o governo vai apontar para que a gente possa trabalhar nas novas leis e nas aprovações para que o Brasil possa sair dessa crise. Bom, deputado, tivemos agora a reeleição, né, terceira vez seguida do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e a bancada pró-Bolsonaro vem forte na Câmara, né? O senhor se posiciona junto com a bancada pré-Bolsonaro ou essa coisa de a favor ou contra? Como é que você se posiciona diante dessa bancada? Olha, nós vamos apoiar todas as medidas que sejam importantes para o Brasil. Na parte econômica, o que nós defendemos é basicamente aquilo que o Bolsonaro também pregou na campanha. Algumas outras coisas pode ter uma certa divergência, mas o grosso, o mais importante, que é o que o Brasil precisa nesse momento, que são as reformas da parte econômica, sim, eu vou apoiar, porque aquilo que o Bolsonaro prometeu na campanha é aquilo que eu defendo há muitos anos. Então, eu acho absolutamente necessário que a gente faça isso. Logicamente, o partido dele é o responsável por apoiá-lo em 100%, e da minha parte, tudo aquilo que na verdade, nós achamos que foi bom para o país, eu vou aprovar. Resumindo, se ele fizer aquilo que ele prometeu na campanha, tá, eu vou estar, logicamente, 100% para ajudar. E assim como o senhor havia falado, o senhor foi o único eleito aqui na região metropolitana do Vale. A gente gostaria de saber qual motivo que o senhor atribui isso e se o fato de ser o único deputado federal na região é algo que pode dificultar na hora de trazer recursos para a região. Na nossa região tem aí 2,5 milhões de pessoas. Qual o número de deputados o senhor consideraria ideal? Olha, Thaís, não dificulta, né? Na verdade, traz uma responsabilidade maior para mim. Isso é um fenômeno dessa questão dos votos na internet. Então, na internet, você vota nas pessoas famosas da internet e elas, na verdade, não têm, elas são dos mais variados lugares, elas não têm... Tem um rapaz que foi eleito para deputado federal e mora em Miami, né? Nem mora no Brasil. Então, você tem esse fenômeno, né? Então, você pode ter um bom representante para aquilo que você acredita, mas não necessariamente para ajudar a tua região ou estar próximo do eleitor. Então, sobre esse aspecto, primeiro que eleger deputado federal é bastante difícil, porque o número de votos necessários é bastante grande. Então, mesmo a nossa região, se nós tivéssemos aqui um voto distrital misto, nós teríamos quatro federais, né? Nesse sistema, é muito difícil eleger mais do que 2, no atual sistema. E nós elegemos um outro deputado nós tínhamos aqui, que era o Flavinho, ele optou em não ser candidato, mas nós temos também um deputado que foi eleito, que na verdade, tem uma atuação no estado todo, mas ele mora em São José, que é o deputado Milton Vieira, que era deputado estadual e se tornou federal. Então, sim, respondendo a tua pergunta, aumenta a minha responsabilidade, porque eu tenho uma característica mais regional, e eu busquei nesses 4 anos, aliás, eu fiquei sabendo outro dia, os prefeitos vieram falar para mim, prefeitos de cidades pequenas, que eu fui, parece, provavelmente o primeiro deputado na história do Vale que trouxe recurso para todas as cidades do Vale em 4 anos. Parece que nunca tinha ocorrido isso. Porque, geralmente, o deputado ele traz recurso só para aquelas cidades onde o prefeito o apoiou, né? Ou o vereador daquela cidade o apoiou. E eu tive uma postura de que, além, logicamente, de trazer recursos para cidades onde eu tive voto, eu, na verdade, trouxe recursos para todas as cidades
do Vale, mesmo as menores, né? Ou se não foi possível uma emenda no orçamento, eu briguei para trazer uma ambulância ou trazer um caminhão para ajudar a fazer a manutenção das estradas vicinais. Considero isso, não faço isso de olho em nenhuma troca, nunca fiz nada disso. Considero isso minha obrigação, porque fui eleito com a maioria dos votos das pessoas do Vale do Paraíba. Então, eu sou o deputado do Vale que teve o maior número de votos. Então, isso traz para mim, na minha opinião, uma responsabilidade maior. Eu tenho que acordar mais cedo, trabalhar até mais tarde, para além de votar direitinho, como as pessoas gostam, também defender a nossa região. Certo. E, deputado, só relembrando que a gente está ao vivo e a gente está começando aqui agora com a nossa interação. O Wellington Moura pergunta qual a sua posição em relação ao projeto do Escola Sem Partido. Olha, eu defendo, eu acho que, na verdade, foi cometido grandes erros nas nossas escolas. Pessoas, professores absolutamente sem qualificação, foram para a sala de aula para fazer politicagem, né? Fomentar greves, usar crianças para, na verdade, levar as suas frustrações pessoais em cima de uma coisa que era absolutamente básica, que é ensinar educação formal para os nossos filhos. Então, eu defendo, sim, uma desideologização partidária das salas de aula. Não quer dizer, eu não sou contra que se fale de política na sala de aula, de forma nenhuma, mas tem que ser feita de uma forma isenta, uma forma onde você possa apresentar todas as alternativas, todas as correntes, para que o aluno possa, para que o cidadão possa ser formado ao longo do futuro. Eu discordo radicalmente daqueles militantes políticos que usam a sua estabilidade do emprego, usam o poder cativo de você dar uma nota, de constranger uma criança para poder, por exemplo, fazer manifestação política e esse tipo de coisa. Então, eu acredito que esse debate deve ser feito. Eduardo, como é que sai dessa situação? Eu realmente não tenho a solução. Eu também não tenho a solução, porque, do outro lado, você também não pode, também tolir a liberdade de você discutir certos temas na sala de aula que são importantes para a formação do aluno. Como eu disse, discutir várias correntes, né? Eu sou contra o comunismo, mas é importante na sala de aula você mostre o que foi o comunismo e a tragédia que ele causou para milhões de pessoas. Então, não é você não discutir a história, não discutir a política, é ter um professor isento, dando liberdade, mostrando como foi a história, dando liberdade para as crianças possam criar as suas opiniões sobre história, geografia, sobre todos os temas, sem contar a parte formal, que é português, matemática e ciências, que faz parte da base. Então, acredito que a Escola Sem Partido veio na direção, ela veio trazer ao debate de uma coisa absolutamente desnecessária, que era a excessiva partidarização de pessoas dentro da sala, de professores dentro da sala de aula. Olha, só fazer um ressalvo. Fora da sala de aula, faz o que quiser. Sim. Na rua, no seu horário livre, faz o que quiser. Dentro da sala de aula, é um lugar sagrado. Não pode utilizar crianças para jogar suas frustrações individuais. E dando continuidade aqui à nossa interação, o Carlos Caldeira perguntou o que o senhor acha sobre diminuir os privilégios dos deputados e senadores, como a redução do número de assessores e ajuda de custos. Total. Eu, na verdade, devolvi no meu primeiro mandato R$1 milhão, quase R$1 milhão, acho que foi 990, acho que chegou a 990 mil reais, que eu podia ter utilizado, eu devolvi. Eu nunca utilizei, utilizei, na média, metade dos cargos que eu tinha direito para poder montar a equipe na Câmara dos Deputados e defendo, sim, eu acho isso exagerado. Agora, outra coisa que eu acho que as pessoas devem vigiar os seus parlamentares é como eles se posicionam em relação aos temas importantes. Às vezes, um deputado faz uma demagogia, vai lá e fala assim, eu, na verdade, não nomeei o assessor tal, e ele está roubando bilhões do lado ali. Então, tomar cuidado. Você tem que olhar a questão de como ele exerce o mandato dele, mas como ele se posiciona também nas questões importantes. Certo, deputado. Outra interação aqui do André Luiz, comentando como você vê a redução de quase, ele está falando aqui, 50% do seu eleitorado em relação às eleições de 2014. Exatamente. A redução do voto dos políticos, quem já era político, foi na média de metade teve gente que caiu 2/3. Eu só fui eleito
porque eu tenho seguidores nas redes sociais, aqui é uma rádio de rede social, eu tenho mais ou menos 40 mil seguidores. Na minha estimativa, esses 40 mil que me acompanham valorizavam o meu trabalho, estavam contentes com o meu trabalho, ele conseguiu multiplicar para mais um. Né? Então, da outra vez, eu tive voto de pessoas que não me conheciam. Então, essas pessoas foram, na verdade, nessa onda de que, olha, vamos renovar todo mundo e tudo mais. Elas não acompanhavam o meu trabalho para saber. Então, eu vou dar um dado para você. O Eduardo Bolsonaro, ele chegou na primeira eleição ele chegou com, acho que a metade da minha votação. Né? Nós votamos nas questões de ética, corrupção e econômica do mesmo jeito. E agora ele teve 1,5 milhão de votos, tá certo? Por quê? Porque, logicamente, houve uma onda, tem o nome Bolsonaro, esse tipo de coisa, fora o mérito próprio dele. Então, teve uma onda que, na verdade, metade dos votos foram dados para novos candidatos. Então, todos que já eram deputados ou tinham mandatos, perderam metade dos seus votos. E comigo não foi diferente. Mas a questão é o seguinte, é que eu, na verdade, na outra eleição, tinha tido muito voto, né? De pessoas que nem essas pessoas não necessariamente acompanhavam o meu mandato. Estou vendo na televisão todo dia, Jornal Nacional, olha, escândalos de corrupção e tudo mais, né? Elas tendem a achar que todos os políticos que estavam lá estavam envolvidos. Quem acompanhava o meu mandato, me acompanhava na rede social, sabia que eu estava combatendo a corrupção, estava contra aqueles corruptos. Mas é difícil você se comunicar com mais de 100 mil pessoas. Mas eu sou muito grato, porque nessa eleição 94 mil pessoas confiaram em mim. E é difícil eu tentar traduzir para as pessoas que estão me acompanhando porque da minha gratidão e da minha felicidade de poder representá-las. Eu vou tentar explicar para você que está me ouvindo aí. Você tentar convencer uma pessoa hoje em dia, né, ter a confiança de uma pessoa já é muito difícil. Né? Na tua casa, se você for falar, me confia em mim, uma pessoa que você não conhece na rua te confiar, já é muito difícil. Ora, 94 mil pessoas confiaram em mim. Equivalente assim, você imagina entrar em 2 estádios do Maracanã lotados de pessoas que falam, Eduardo, eu confio em você. Então, para mim, isso é muito gratificante e isso, para mim, traz uma responsabilidade maior em poder representá-las. E, deputado, entre os assuntos considerados como prioritários para o novo governo está a reforma da Previdência, né, que ainda aguarda o martelo final do presidente Jair Bolsonaro para ser apresentado ao Congresso. E o líder do governo na casa afirmou que essa proposta vai ser aperfeiçoada pelo Parlamento. Quais medidas que o senhor considera essenciais para que essa reforma passe pela Câmara? Olha, tem 2 já que estão em circulação. A primeira, a questão, o Moro, o ex-juiz, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, ele vai encaminhar, na verdade não encaminhou ainda, ele apresentou o esboço de medidas de uma lei, de endurecimento de uma lei anticrime, que eu vejo que vem na direção correta. Inclusive, o senhor falou que estava na reunião ali. Né? Eu participei da reunião quando ele foi a apresentar essas medidas. Ele não apresentou o projeto ainda, ele vai enviar o projeto, nós não sabemos os detalhes. Ele apresentou as linhas gerais. Então, eu acho que vem na direção correta e terá meu apoio. Logicamente, a minha equipe já está... Nós estamos estudando aquilo que ele divulgou. Eu sou engenheiro, eu não sou constitucionalista, então eu tenho uma equipe que é especialista nisso. Eles estão estudando, são 35 páginas, para saber se tudo está 100%, eu acredito que algumas coisas vão ser aprimoradas. A outra grande reforma importante que o governo vai mandar, na verdade, ele está dizendo que até mais importante que essa da proposta do Sérgio Moro, é a reforma da Previdência, porque essa, na verdade, ela está inviabilizando estados e municípios, a grande maioria dos estados estão quebrados no país todo, eles não estão conseguindo pagar nem salários em dia. O governo federal não consegue mais investir em saúde, educação, porque todo o dinheiro, praticamente, vai para cobrir o rombo da diferença da Previdência. O que é esse rombo da Previdência, para quem está nos ouvindo? É a diferença daquilo que tem de contribuição, diga-se passagem, contribuição do empregado e do empregador, tudo, estou somando tudo, né? Na iniciativa privada, no regime geral da Previdência. Aliás, um parênteses que eu faço sempre questão de dizer, estou deputado, mas eu abri mão da aposentadoria de políticos. Eu tenho a aposentadoria do regime geral da Previdência Social, como qualquer cidadão, da maioria dos cidadãos brasileiros. Eu não tenho aposentadoria especial por opção. Há 4 anos atrás, quando eu cheguei, eu assinei um documento abrindo mão. Então, as contribuições, voltando aqui, o que é o déficit da Previdência? É a diferença do que há de contribuição versus aquilo que há de pagamento. São 300 bilhões. Só para dar um dado, ontem o procurador Deltan Dallagnol publicou quanto a Operação Lava Jato e todas as operações de combate à corrupção no Brasil conseguiram recuperar de recursos. 2 bilhões de reais. Só o rombo da Previdência, por ano, são 300 bilhões. Ou seja, 150 vezes mais. Ou seja, nós não vamos resolver o problema do Brasil sem resolver o problema do déficit da Previdência. Isso só no governo federal, sem contar o déficit dos estaduais, dos municipais. Então, acredito, Thaís, que as 2 medidas mais importantes nesse momento sejam
aprovar a reforma da Previdência, que a gente não sabe ainda exatamente os detalhes sobre ela, ou seja, ter uma reforma da Previdência, não necessariamente essa está sendo divulgada no jornal, mas termos uma reforma da Previdência e já que está na pauta, já que o juiz Moro já está trabalhando, termos uma nova lei de combate, uma lei mais moderna de combate ao crime. Certo, deputado. Essa semana nós tivemos aqui uma novela da GM aqui na região e acabou que ontem os trabalhadores aceitaram as propostas da GM. E como o senhor acompanhou essa novela? O senhor, pelo que eu sei, entrou falando com João Dória. Eu trabalhei nos bastidores já há algum tempo, porque, logicamente, isso foi coordenado pelo prefeito Felício Ramute em São José dos Campos, num primeiro momento. A General Motors, hoje nós podemos falar, a General Motors abriu uma negociação com a prefeitura meses atrás, né? A General Motors também me procurou para ajudá-lo em relação ao governo do Estado. Eu falei pessoalmente com o governador João Dória. O João Dória imediatamente montou uma equipe de ação para tratar com a General Motors. Essas negociações tiveram sucesso, tanto do governo do Estado quanto da prefeitura, e ficou a última negociação pendente, que era com o sindicato dos metalúrgicos. E, para nossa felicidade, eu quero aqui parabenizar os funcionários da GM, quero parabenizar o sindicato, quero parabenizar a todos, a prefeitura que esteve envolvida. Nós tivemos a melhor notícia, talvez as pessoas não tenham noção ainda, a melhor notícia, na minha opinião, em termos de geração de emprego em São José dos Campos, provavelmente nos últimos 15, 20 anos. Por quê? Hoje dá para falar, a fábrica de São José dos Campos iria fechar. Né? Eles, dado o histórico de insucessos, as negociações, a crise mundial, foi publicado, inclusive, na grande mídia internacional, houve uma ordem para fechar 5 grandes fábricas no mundo. Fecharam nos Estados Unidos, por exemplo. Exatamente, fecharam até nos Estados Unidos. E, logicamente, a fábrica de São José dos Campos estava na alça de mira, porque ela tinha custos muito maiores. Ela tem uma série de coisas positivas, mas ela tinha custos de produção maiores do que outras fábricas. Então, havia necessidade de uma operação grande, com a participação da prefeitura, do sindicato, dos funcionários. E, para minha felicidade, para a nossa felicidade do Vale do Paraíba e para o Estado de São Paulo e para o Brasil, foi feito um acordo da prefeitura com a GM, teve sucesso o acordo do governo do Estado com a GM, teve sucesso do sindicato com a GM. Com isso, teremos, os detalhes ainda vão ser divulgados, mas teremos provavelmente bilhões de investimentos na nossa fábrica, como nunca vimos. Provavelmente teremos uma nova fábrica aqui em São José dos Campos. E outro assunto de bastante relevância para a região é o acordo entre a Embraer e a Boeing, né? Como é que o senhor avalia a iniciativa? Olha, ele ainda não foi finalizado. Essas conversas começaram ano passado, né, no começo do ano passado, e eu, obviamente, como representante aqui do Vale do Paraíba, me preocupo bastante no começo, porque eu quero a garantia dos empregos, eu quero a garantia, da operação aqui na nossa região. Elas têm operação em São José dos Campos, tem operação em Taubaté, nós temos operação em Jacareí de fornecedores, nós temos operação aqui, provavelmente em Jambeiro de fornecedores. Então, ela é muito importante para o Brasil, para o Estado de São Paulo, mas principalmente para o Vale do Paraíba. E aí eu comecei a me consultar com funcionários da linha de produção, que são amigos meus, funcionários da nível de gerência, que são amigos meus. Eu queria confidenciar, o meu segundo estágio como engenheiro, quando eu estava na faculdade, foi na Embraer. O primeiro foi na Monsanto e o segundo foi na Embraer. Então, muitos meus colegas que eram estagiários comigo lá, na época, hoje continuam e nas mais variadas posições. Então, eu procurei conversar com funcionários que votaram em mim, da GM, funcionários do chão de fábrica que votaram em mim, níveis gerenciais, e procurei também fundadores da Embraer, pessoas que hoje, como o engenheiro Osírio Silva, que foi o grande fundador, criador da Embraer. Não criador junto com o brigadeiro Paulo Vitor. E todos que eu conversei, por unanimidade, disseram: Eduardo, não há alternativa. A Embraer ficou isolada, a Airbus encampou a nossa grande concorrente, que era a Bombardier, e nós não temos como vender aviões sozinhos pelo mundo. Nós estamos sendo boicotados. A Airbus e a Bombardier fechou todo o mercado. A Airbus é muito poderosa, ou seja, porque a Airbus, só para as pessoas saberem, a Airbus e a Boeing detêm 95% do mercado mundial de aviação. A Embraer e os outros disputam 5%. Esses dois jogadores, Boeing e Airbus, nunca se interessaram em fazer aviões regionais. Esse avião que a Embraer é líder e a Bombardier é a segunda colocada. De repente, uma mudança nesse cenário. A Bombardier é entregue de graça para Airbus. E a Airbus mudou o nome do avião.
o antigo Bombardier C-Series, ele mudou de nome para A200, né? Entrou na linha da produção, é o mesmo avião, entrou na linha de produção e a Airbus botou embaixo do braço e botou toda a sua rede mundial de vendas para vender esse avião, que é o concorrente da Embraer. A Embraer ficou absolutamente bloqueada e a única alternativa era se aliar a um grande parceiro. Só tem dois, sobrou só a Boeing. Então, pelo que eu consultei e ouvi todas essas pessoas, a única alternativa é fazer essa parceria. E com isso, logicamente, eu tenho informações, aí eu recebi relatórios de que nós, pelo contrário, não só não diminuirá a atividade na nossa região, como aumentará. Virão partes de novos aviões da própria Boeing para serem feitas aqui em São José dos Campos. Certo, deputado. Agora, outro assunto. Recentemente, nós tivemos aqui em São José o prefeito Felício Ramute anunciando o retorno das obras da Arena Poliesportiva. Até a gente estava comentando, está aqui perto, né? Essa obra começou em 2011 na sua gestão e foi interrompida na gestão passada do prefeito Carlinhos Almeida, que teve várias alegações, que o terreno não era da prefeitura, que o projeto não era ideal. O fato é que essa obra ficou abandonada desde 2013 e, segundo o prefeito Felício Ramute, só para retomar a obra foram gastos aí 5 milhões da população. Como o senhor vê essa paralisação da antiga gestão? Foi apenas implicância partidária ou tinha realmente alguma defasagem no projeto? Não, na verdade, eles queriam retirar o dinheiro que eu tinha deixado para terminar a obra e utilizar em outras áreas. Então, para você, como você não pode fazer isso legalmente, inventaram que tinha irregularidade. Para você ter uma ideia, tanto não tinha irregularidade que a obra estava em andamento. Eles pegaram, inventaram uma irregularidade mentirosa, nunca conseguiram mostrar essa irregularidade, mandaram para a Justiça, porque era uma forma de dizer, está na Justiça. Na verdade, eles enviaram à Justiça, a Justiça não pediu. Enviaram para lá, aí uma série de peritos. O que acabou acontecendo nesse período? Eles desviaram o dinheiro. Quando eu falo desviar, não é que botaram no bolso. Eles pegaram o dinheiro que eu deixei para terminar a arena, que ela estava em obras, e utilizaram em outras áreas. E quebraram a prefeitura, tanto é que terminou o mandato e eles, na verdade, devendo para todo mundo, né? Então, eles usaram o dinheiro para outras áreas, fazer outras prioridades, que não eram aquelas estabelecidas no orçamento, e para isso tiveram que inventar o motivo. Inventaram uma série de mentiras. Foi para a Justiça, foi feita a peritagem, descobriu que, na verdade, não tinha nenhum problema. E, logicamente, o que acabou acontecendo? Quando isso foi descoberto, isso ficou provado na própria gestão do PT, logicamente, eles já tinham acabado com o dinheiro. Então, eles, na verdade, eles não retomaram, porque já não tinham sumido com o dinheiro que era destinado à obra da Arena. O prefeito Felício, para minha surpresa, nunca pedi isso para ele, nada, para minha surpresa, ele está retomando para terminar a obra, mesmo porque é uma judiação você deixar aquele dinheiro investido lá, né? Graças a Deus, a etapa da obra que o PT parou é uma etapa onde você não tem perdas da obra, ou seja, assim, por exemplo, se tivesse um piso colocado e entrasse água, você poderia ter perdido. Não, você basicamente é concreto e ferro, e isso você aguenta, você sustenta por bons anos. Então não houve essa perda. O que houve é o seguinte: o valor daquela obra hoje você não consegue fazer mais. Então hoje a prefeitura vai ter que gastar mais dinheiro, porque se tem mobilização de canteiro, a empresa saiu, logicamente, a prefeitura do PT rompeu o contrato, ela foi embora. Então você tem gastos hoje para mobilização da nova licitação. Então, hoje vai ser gasto por irresponsabilidade, demagogia. A cidade vai ter que gastar um pouco mais para terminar. Agora, qual a alternativa que tem? Você deixar parado também é uma perda, porque tem quase metade da obra investida no local. Então, é aquela coisa. Isso mostra a falta de grandeza do PT quando lida com o dinheiro público. Eu dou um exemplo para você. Quando nós chegamos à prefeitura, sucedendo o PT em 1996 com o Emanuel, né, nós tínhamos algumas obras que eram absolutamente não prioritárias, feitas em lugares errados, coisa do PT, né? Mas elas estavam em estágio avançado, né? O que o Emanuel fez? Terminou todas. Por quê? Você parar uma obra é mais caro do que você, às vezes, terminá-la, dependendo da etapa que você está. Então, para você ter uma ideia, isso é sentido de grandeza, isso é sentido de olhar a população. O PT não tem isso, né? Eles pararam praticamente todas as que nós estávamos fazendo, que eles, na verdade, porque eles queriam utilizar o dinheiro em outros locais. Então, essa foi a história da Arena. E a prova é o seguinte: nunca apontaram um desvio ou uma irregularidade da obra. Simplesmente utilizaram uma série de discursos na época para poder utilizar o dinheiro em outro lugar. A verdade foi restabelecida pela Justiça, está liberado para concluir a obra, mas precisava do dinheiro. O prefeito Felício pegou a cidade quebrada, levou 2 anos para ele poder recuperar a cidade, e agora ele vai retomar e terminar essa importante obra. E, deputado, retornando aqui à interação nas redes sociais, a Andréa Ribeiro perguntou qual é a sua opinião a respeito da desocupação no bairro Nova Esperança, no Banhado. Não sei se o senhor está acompanhando.
Olha, eu não estou acompanhando em detalhes, eu até peço desculpa a ela, né? Ali, na verdade, é uma área de proteção ambiental, o banhado, e aquela Comunidade. a remoção das famílias, que a área, ali, por exemplo, é uma área de proteção ambiental. Você não pode fazer rede de esgoto, você não pode fazer nenhuma infraestrutura definitiva. Então, ali já está determinado já há muitos anos pela remoção. Logicamente, na minha época, nós já fizemos remoções de famílias. Cada remoção, a pessoa já ia direto para a sua casa nova. Ninguém que nós tiramos à época ficou sem casa. E só saíram à época pessoas que pediram para sair. Não tinha chegado na etapa ainda de você ser obrigado, por lei, a retirar mesmo aqueles que não queriam. A informação que eu tenho, até pela mídia e tal, de vocês mesmo, é que a Prefeitura está continuando com esse processo, retirando só quem quer sair. Então, eu acredito que essa forma é a melhor forma. Logicamente, quando chegar numa etapa que a Justiça determinar, ou chegar num ponto em que a segurança e a qualidade de vida seja impossível que o restante delas continue ali, aí sim a Prefeitura deve terminar o processo e retirá-las, mas, logicamente, sempre dando casa ou indenizando para que a pessoa possa comprar uma casa e ter uma vida digna, mesmo fora do banhado. Deputado, outro assunto bem municipalizado que os nossos internautas estão perguntando é sobre a obra da Ponte Estaiada. Eles estão perguntando qual a sua opinião sobre a obra. É algo que já começou no mandato do senhor, né? Na verdade, o projeto foi feito na minha época. Eu não tinha recursos para fazer, porque você, na verdade, a sua obrigação é realizar as obras, fazer saúde, educação, e você também tem que planejar o futuro. Então, talvez as pessoas não saibam, as equipes da Prefeitura fazem muitos projetos para o futuro. Porque, às vezes, surge uma oportunidade, um financiamento aqui, ou um presidente novo cria um programa, e você está com um projeto novo lá, né, e você protocola e pega. Se você não tem projeto, você não consegue, às vezes, conseguir os recursos. É a frase que todo mundo conhece, aí, que todos nós somos criados com isso, não existe vento a favor para quem não sabe a que porto quer chegar. Se você não sabe para onde você quer ir, você não tem sorte nas coisas, você acaba não tendo as oportunidades. Então, esse projeto foi feito na minha época, e o Felício participou desse projeto, porque ele era secretário de Transportes. Eu nem lembrava mais desse projeto, porque eu saí da Prefeitura. Eu não tinha recurso na época para fazer uma obra desse porte. Bom, o que acabou acontecendo? O Felício, muito inteligente, muito preparado, o que acabou acontecendo? Eu deixei um financiamento para obras que eu conquistei no BID, que é um Banco Interamericano de Desenvolvimento com sede em Washington, para fazer uma série de... Ele tem um recurso que é exclusivo para obras viárias. Para obras viárias e de mobilidade. Nós pedimos esse recurso, levou 5 anos, conseguimos, deixamos para o PT... E começamos os projetos, começamos o PT gastar e o PT, por incompetência, não conseguiu fazer muita coisa, a não ser contratar consultoria, né? Que eles são mestres, né? Adoram gastar o dinheiro com uma consultoria. E, na verdade, o Felício pegou e começou a realizar essas obras. E aí ele teve economia em várias dessas obras, por quê? Um governo muito eficiente que não rouba, você tem economia nas licitações. E aí sobrou perto de, se eu não me engano, 51 milhões de reais, que estavam retornando para Washington, no Banco Interamericano de Desenvolvimento. E tinha um prazo. O Felício pegou, consultou o banco e falou, olha, você pode utilizar esse saldo desde que sejam com obras no escopo do contrato, porque o BID só financia esse tipo de coisa. Eu posso usar para a saúde? Não. Esse dinheiro é carimbado, é só para obra viária e mobilidade. Eu posso usar para educação? Não, não pode, só para isso. Bom, o que tinha? O Felício consultou a equipe e tinham vários projetos, e um projeto nessa monta era o projeto da Ponte Estaiada, que, no meu entendimento, seria necessário daqui a uns 5, 10 anos. Bom, o Felício, muito inteligente, conseguiu rapidamente introduzir o projeto no pacote e conseguiu, com aquele recurso, né, acho que a Prefeitura colocou um pouquinho mais, né, para bater o valor, ele conseguiu introduzir e fazer a Ponte Estaiada. Então, ela acabou sendo conseguida com esse recurso do BID, a Prefeitura acho que colocou alguma coisa, e, na minha opinião, antecipou, porque com essa mega crise não seria possível fazer uma obra desse porte com os recursos da Prefeitura. Sim. Porque a prioridade realmente de uma Prefeitura hoje tem que ser saúde, educação e ajudar na segurança pública, a manutenção da cidade. Isso só foi possível porque o prefeito Felício, a equipe dele muito eficiente, conseguiu encaixar num dinheiro que ia perder, que ia voltar para Washington, colocar uma obra que nós não faríamos nunca com nossos recursos municipais. E o senhor já falou sobre ter conversado com o governador João Dória sobre alguns assuntos referentes à região, e durante a campanha o governador prometeu um BAEP para Taubaté, recentemente falou que estava avaliando por já ter um em São José, não sabia mais se ia dar certo, e ontem à noite, por meio de nota, ele reiterou esse compromisso. Como que o senhor vê o caso e a importância de se ter um novo BAEP na região? Olha, nós já temos um BAEP em São José dos Campos que atende a região, e o João Dória, muito corretamente, prometeu expandir essa solução
esse tipo de equipe da Polícia Militar, do trabalho da Polícia Militar, para todo o Estado. E aí, aqui na região, o segundo núcleo que ele prometeu, com todo o nosso apoio, e corretamente, Taubaté. Então, ele tem todo o nosso apoio, acho que vai na direção correta. O BAEP ele consegue enfrentar uma criminalidade mais pesada, poupando o policial para delitos mais leves. Então, é um pessoal mais preparado, mais equipado, treinado especificamente para isso, e vejo com muito bons olhos que ele já tem anunciado, inclusive, Taubaté, já no primeiro ano de governo. E outra proposta do governador João Dória para a região é o trem intercidades. Como é que o senhor está acompanhando isso? O senhor é favorável a essa obra? Sim, eu inclusive me comprometi, eu e as lideranças da região, a lutar por ela. O projeto do governo do Estado, que na verdade o projeto já vem da gestão Alckmin, né, ele fez o projeto no final da gestão dele, prevê 4 trem intercidades, 4 ligações. É uma cruz, mais ou menos, para quem está nos ouvindo, é uma cruz, mais ou menos. Você tem o centro, a região metropolitana da capital, ao norte, a região de Campinas, a leste, a região do Vale do Paraíba, com a maior cidade de São José dos Campos, a oeste, a região sorocabana, com a maior cidade de Sorocaba, e a sul, o litoral sul de São Paulo, com a cidade de Santos. Segundo os dados, logicamente, eles começariam pela região mais populosa, que é a região de Campinas, né? Mas eu tenho os dados, eu tenho os números. A nossa região, por que nós temos os números? Porque já tinha sido feito estudo de viabilidade de volume de passageiros por causa do trem-bala. Então, ele não justificava para o trem-bala, mas esse volume de passageiros já se justifica economicamente, já tem viabilidade econômica para o trem intercidades, que é um trem de velocidade menor, mas é uma grande velocidade, chega perto de 200 por hora, né? Não chega a 300 com o trem-bala. Então, qual é o meu trabalho, que eu estou tentando mobilizar os prefeitos? Nós vamos tentar acelerar o trem intercidades do Vale do Paraíba para que ele saia quase ao mesmo tempo do trem de Campinas, que é o primeiro projeto. Porque eles tinham feito uma ordem. Campinas primeiro, Vale em segundo, região de Sorocaba em terceiro, se eu não me engano, e Santos quarto. Ou seja, proporcional à ordem por prioridade para o maior número de passageiros. Nós estamos tentando incluir o do Vale do Paraíba, porque se tem viabilidade econômica, não há necessidade de você botar muito dinheiro do orçamento. Então, basta você fazer PPP rapidamente, que vai ter. Nós acreditamos que vai ter empresas da iniciativa privada que têm interesse em pegar e construir esse ramal. Bom, e falando sobre segurança, é algo que aconteceu aí no início agora no governo federal. A gente gostaria de saber como é que o senhor avalia a facilitação das regras para posse de armas, se é algo que o senhor concordou desde o princípio, qual que é o seu posicionamento? Olha, eu vou ser sincero para você, eu tenho um pouco de dúvidas ainda sobre o tema de forma completa. Eu, pessoalmente, não vejo como um governo ou Estado possa proibir um cidadão de ter uma arma em casa, uma arma de pequeno porte. Eu não vejo como. Eu, como defensor das liberdades, não posso entender como um governo, qualquer governo, possa proibir um cidadão de bem que queira livremente ter uma arma de pequeno porte em casa. Eu não estou falando de ter metralhadora, eu não estou falando de ter fuzil, nada disso não. Então, a princípio, eu acredito que esteja na direção correta você permitir, mesmo porque esse é o resultado do plebiscito que nós temos. Quando houve um plebiscito sobre isso, a população votou na sua maioria para ter o direito de ter uma arma. Agora, logicamente, só pode ter arma quem tem bons antecedentes criminais, quem, na verdade, tiver uma ficha correta, tiver, na verdade, capacidade psicológica de ter essa arma, né? E eu acho também que a arma não é para ter no porta-luva de carro, para você, a não ser, logicamente, algumas pessoas têm função especial, tipo, se você mora na roça, ou se você vai para o campo todo o tempo, ou se você pega muita estrada à noite. Eu acho que são casos específicos. Então, eu não vejo como, numa sociedade no qual você tem que respeitar as liberdades individuais, que um cidadão queira ter uma arma quando eu falo uma arma eu não sei o nome correto, mas uma arma de porte individual, ou seja, um revólver, né? Eu não vejo correto o Estado ou o governo proibir esse cidadão de querer se defender. Mesmo porque, volto a dizer, muita gente mora na roça, não tem polícia na roça, não tem quem o defenda na roça. Então, na minha opinião, é um absurdo você tratar essa pessoa como um criminoso pelo fato de ele ter uma espingarda na roça ou coisa do tipo. Então, eu acho que você tem que ser analisado com muito cuidado, mas eu tendo a achar que é um direito do cidadão, se quiser, o bom cidadão, ter direito a uma arma ou em casa, ou no seu sítio, ou na roça. Deputado, outro tema agora é Brumadinho. O senhor
postou nas redes sociais que estava presente na auditagem da CPI de Brumadinho, e nós temos aí 2 problemas agora. Quem vai ser punido por essa tragédia? E o segundo é que nós temos cerca de 700 barragens no Brasil espalhadas com alto risco de rompimento e dano à população. Ontem mesmo, que cerca de 500 pessoas foram evacuadas em Minas Gerais pelo risco de rompimento de outra barragem. Como é que o senhor está acompanhando esse caso? E como deputado, como o senhor pretende melhorar a situação que assusta a qualquer brasileiro aí? Olha, eu fui um dos primeiros a assinar a CPI de Brumadinho. Ela foi de iniciativa da deputada Joyce Halseman, que eu conheço, que é minha amiga, e ela teve iniciativa e me pediu: Eduardo, você assina? Eu assinei. Eu fui um dos primeiros, antes até que os partidos tivessem autorizado ou dado orientação. Por quê? Eu não sou demagogo, eu nunca fui muito fã de CPI para tudo, porque eu não gosto de CPI para investigar os próprios políticos, porque eles, na verdade, eles acabam transformam as CPIs em pizza. Eu acredito em CPI para você fazer sobre um tema que, na verdade, as outras instâncias não resolveram. Por exemplo, a polícia não resolveu, a empresa foi ineficiente, o governo de Minas foi incompetente. Então, resumindo, nós tivemos uma tragédia que foi a Samarco em Mariana. Eu esperava, como cidadão, que esse tipo de coisa não ia acontecer mais nos próximos 50 anos, né? Então, eu fiquei muito surpreso e decepcionado, como todo brasileiro, indignado, porque como é que pode acontecer uma segunda tragédia com a mesma causa em tese? Então, primeiro, a CPI para poder apurar. Na minha opinião, e eu não sou de fazer julgamentos apressados, eu nunca gostei muito, mesmo dos adversários, de fazer julgamento. Vê uma notícia e tal, eu procuro com muito cuidado saber o que tem de concreto. Nesse caso, eu vou dizer para você, não há dúvida nenhuma para mim que a maior culpada é a empresa. Não tem dúvida nenhuma disso. Por quê? Porque ela já teve um caso de rompimento de barragens e a barragem era dela. Então, não adianta jogar a culpa no fiscal, que pode ter culpa, não adianta jogar a culpa no outro, que a barragem é dela, ela tinha obrigação de garantir a segurança dessa barragem. Se ela não tinha condições de garantir a segurança, que não tivesse a barragem e que não minerasse naquele local. Então, primeiro, a empresa. Isso não exime de culpa os outros entes. O governo de Minas Gerais. Você culpar a prefeitura, essas prefeituras onde estão, às vezes são prefeituras muito pequenininhas, né? Prefeituras que não conseguem nem contratar um professor, ou pagar direito a um professor, ou um médico. Você não pode cobrar de uma prefeitura pequenininha, que pese ela possa ter responsabilidade, mas a prefeitura não tem como fiscalizar uma empresa do tamanho da Vale. O governo de Minas Gerais, sim. O governo de Minas Gerais é corresponsável, porque, mesmo depois de Mariana, tinha a obrigação de ter mudado seus métodos de fiscalizar e de garantia para o cidadão. Então, é inadmissível o que ocorreu. Se tivesse uma morte, era inadmissível, principalmente com o número chegando a 350, né, entre desaparecidos com os desaparecidos, infelizmente, com muito pouca chance de encontrarmos sobreviventes. Entre desaparecidos, o número que eu estava contando até ontem, acho que era isso, 350, por 350 e pouco, né? Cerca de 180 desaparecidos e 154 já encontrados mortos. Então, 330, 340. Então, uma tragédia sem precedentes, e que, na minha opinião, é inadmissível. Eu até defendo que a diretoria da Vale já teria sido retirado. Mas, Eduardo, ele não foi culpado e tal, não importa. Não importa que ele não tinha sido, teve uma má fé de fazer. Ele, como presidente de uma grande empresa, ele tem a obrigação de garantir a segurança se ele está fazendo uma atividade de alto risco. E outra coisa, é diferente de você exigir isso, viu, Douglas? De uma pequena empresa, ali num cantinho e tudo mais, que, na verdade, ela não ganha nem para pagar direito os seus funcionários. Não, é uma empresa, uma das maiores do mundo, que tem um alto lucro. Então, eu não sou contra o lucro. Só que uma empresa que mexe com uma atividade de risco tem a obrigação de ter essas garantias. Então, eu acho que a empresa, primeiro, ela já é responsável. Agora, Eduardo, se você está dizendo que ela é responsável, porque você quer uma CPI? Eu quero entender tudo. Eu quero saber como é que isso ocorreu. Por que as leis que nós fazemos hoje, elas são suficientes para garantir isso? Qual foi a causa? Vamos lá, Douglas, Thaís. Até agora, nós não sabemos a causa do rompimento da barreira da Samarco há alguns anos atrás, 2015, né? Sim. Samarco. Nós não sabemos, ninguém explicou para a gente. É inadmissível que o governo de Minas, até agora, não tenha apresentado por que a barreira, porque ela se rompeu. E se foram tomadas medidas, tipo mudança de legislação, mudando a forma de fiscalizar, exigências da empresa, para que isso não ocorra. Eu desconheço. Então, já que eu desconheço, é o seguinte, então, resumindo, eu, como representante do povo, eu não sei como foi o rompimento da barragem. Houve falha das polícias, das fiscalizações da empresa. Então, já que houve falha generalizada, o único jeito, vamos fazer uma CPI. A CPI ela tem poder de convocar, não sei se vocês sabem, nós convocamos. Se a pessoa não veio, a gente pode mandar prender. Pode convocar fiscal, policial, presidente da empresa. Eles vão lá e vão explicar para nós o que é que aconteceu. E aí sim, nós vamos ver
A punição não é com uma CPI, a punição é com a polícia, com o Ministério Público, e eu confio que eles façam corretamente. O nosso papel é descobrir por que isso ocorreu e de que forma a gente pode mudar os procedimentos para que nunca mais ocorra, pelo menos nunca mais ocorra com essa causa, né? Uma causa desconhecida. Por quê? Se você olhar os vídeos, não estava chovendo, não tinha temporal, não tinha nada, diferente do que aconteceu ontem no Rio de Janeiro. Não foi uma tragédia natural, né? Não foi uma tragédia natural, exatamente. Aquela represa, ela é uma represa, não é um lago natural, ela é uma represa feita pelo homem, feita por uma empresa. Então, é óbvio que você tem responsabilidades. Então, se o homem mexe, o homem tem que garantir aquilo que faz. No caso, é uma empresa. Então, você tem toda a razão. Eu fiquei muito chateado e eu vou exercer meu direito, o meu poder e o meu direito, o meu poder dado pela população de cobrar, entender e pelo menos explicar para a população, para o meu eleitor. Eu quero explicar para ele ao final da CPI o seguinte: olha, o que ocorreu? Aconteceu isso, isso, isso. A punição de quem vai para a cadeia ou não vai para a cadeia, isso é com o Ministério Público, com a Polícia Federal e com o Judiciário. O nosso papel é descobrir o que aconteceu para que nunca mais ocorra em outras represas. E, deputado, desde o início da semana, mais de 10 projetos apresentados são referentes a mudanças já na recente reforma trabalhista. O senhor esteve no parlamento nessa discussão, votou a favor dessa reforma. O senhor acredita que já é o momento de que ela passe por alterações? Olha, eu desconheço, porque os deputados novos, todos os deputados já protocolaram projetos. O que eu fiz? Na verdade, eu já tinha projetos, eu desarquivei, é diferente. Vou protocolar outros. Mas os novos, eles achavam que era tudo no primeiro dia. Então, protocolaram um monte de projetos. Aliás, com todo respeito, muitos sem pé nem cabeça também, né? Muitos projetos a imprensa até cobriu corretamente, projetos absolutamente, na minha opinião, com todo respeito, absolutamente absurdos, mas paciência. Não conheço o teor desses projetos. Acho que a reforma trabalhista feita há 2 anos atrás, né, 3 anos atrás, ela, na verdade, já permitiu que a gente possa fazer uma avaliação e, logicamente, na devida hora, né? Agora, uma reforma desse porte, só o governo consegue fazer, um deputado não consegue. Reformas tipo previdenciária, lei anticrime, ela só tem força se vier do governo, do poder principal. Então, na medida que o governo achar que ela deve ser aprimorada, nós vamos analisar. Mas eu acho que, nesse momento, Thaís, nós devemos debruçar na lei anticrime que o ministro Moro vai enviar e na reforma previdenciária, que é que, na verdade, vai destravar os governos, impedir que o governo federal quebre, impedir que os governos estaduais quebrem, para que o Brasil possa voltar a crescer. Certo, deputado, temos aqui uma pergunta do Carlos Caldeira. Ele está falando que o senhor falou sobre acompanhar os deputados, como se posicionam. Ele perguntou como é que faz para fazer isso com o senhor. Tem um site onde mostram os projetos, como foi a votação, como eu faço para fazer isso? Legal. Olha, você pode acompanhar nas minhas redes sociais, se quiser. As votações importantes eu coloco ali. As votações sem importância, eu não fico colocando porque eu não encho a paciência do meu seguidor, porque às vezes é uma coisa muito burocrática, não dá nem para entender, porque um projeto, na verdade, sem importância, que na verdade está no meio de tramitação. Então eu coloco só aqueles que eu acho que os eleitores estão preocupados em saber o meu posicionamento. Mas você pode saber toda a votação de qualquer deputado, se você entrar no site da Câmara, tem ali todas as votações, todos os requerimentos, todos os projetos apresentados pelos deputados, todos os projetos relatados, ou seja, o que é o projeto relatado? Digamos, o Douglas apresenta um projeto e ele não pode dar o parecer. O parecer é um outro deputado que dá, é um relator. Então, ele dá o parecer para poder ir para a votação. Então, todos os projetos relatados para aquele deputado, você sabe, a vida toda do deputado está no site. Então, se você quiser acompanhar por um assunto específico, pode entrar, você clica o nome do deputado, coloca o nome do deputado, aparece a vida toda dele lá. Inclusive como ele gasta o seu dinheiro, é importante, tudo isso é muito transparente, e você pode, por exemplo, saber, eu quero saber, há 20 anos atrás o deputado tal votou de que jeito? Está lá escrito, e você pode acompanhar e saber se ele está votando de acordo com o seu sentimento, de acordo, se você acreditou ou apoiou aquele deputado, você pode acompanhar o mandato dele e saber se ele está cumprindo aquilo que ele te prometeu. Bom, e nós estamos chegando ao final do nosso programa. Douglas, gostaria de acrescentar alguma coisa? Apenas obrigado, deputado. E aos ouvintes que nós tivemos aqui muitas interações, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim. Se você tem mais alguma dúvida que você queira saber sobre o deputado, manda para a página da SP Rio, do Vale, que a gente vai estar atendendo você. Muito obrigado, Douglas, Thaís. Obrigado aos nossos internautas aí pela paciência de nos ouvir. E, por favor, fique à vontade de me cobrar sugestões. Isso é muito importante para o meu mandato. Bom, obrigada a todos. A gente se encontra novamente na próxima semana. Até mais.